Se Jesus podia revolucionar o mundo aos 12 anos, por que ele ficou 18 anos em silêncio? Esta pergunta mexe com algo profundo dentro de nós, não é mesmo? Imagine por um momento a cena. Um menino de apenas 12 anos, sentado no meio dos mais sábios mestres da lei, fazendo perguntas que os deixavam perplexos, dando respostas que os surpreendiam. Lucas nos conta que todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e suas respostas. Era Jesus, o Filho de Deus, demonstrando que já possuía toda a sabedoria necessária para transformar o mundo. Mas então, algo aparentemente inexplicável acontece. Esse mesmo Jesus, que aos 12 anos já mostrava ser extraordinário, retorna para Nazaré e desaparece dos registros históricos por quase 2 décadas. 18 longos anos de silêncio. 18 anos onde não temos nenhum relato de milagres, nenhuma multidão o seguindo, nenhuma palavra de impacto registrada. Por que será que isso aconteceu? Por que o Salvador do mundo escolheu esperar tanto tempo para iniciar aquilo que havia vindo fazer? Essa pergunta não é apenas sobre Jesus. Ela toca em algo muito real na sua vida e na minha. Quantas vezes você já se pegou perguntando por que as coisas não acontecem mais rápido? Quantas noites você já passou acordado se questionando se está perdendo tempo precioso? Quantas vezes olhou para a sua vida e pensou que deveria estar mais à frente, realizando mais, conquistando mais, sendo mais? Talvez você tenha talentos que parecem estar adormecidos. Talvez tenha sonhos que parecem estar atrasados. Talvez sinta que Deus colocou propósitos no seu coração, mas as portas ainda não se abriram. E aí você se pergunta, assim como eu já me perguntei muitas vezes, será que estou no tempo certo? Será que Deus não esqueceu de mim? Será que não estou desperdiçando anos preciosos da minha vida? A história dos 30 anos de Jesus é como um espelho que reflete nossas próprias lutas com o tempo. É como se Deus quisesse nos ensinar algo fundamental sobre seus caminhos através da própria experiência de seu filho. E a verdade é que essa lição pode transformar completamente a forma como você enxerga os períodos de espera na sua vida. Pense comigo por um instante. Jesus não era uma pessoa comum esperando descobrir sua vocação. Ele sabia exatamente quem era e o que havia vindo fazer. Aos 12 anos, quando seus pais o encontraram no templo após 3 dias de busca, ele disse algo profundo. Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essas palavras revelam que Jesus já tinha plena consciência de sua identidade divina e de sua missão. Então, por que esperar? Se ele já sabia tudo, se já tinha todo o poder, se já possuía toda a sabedoria, por que não começar imediatamente? A resposta a essa pergunta vai muito além do que imaginamos e toca no coração do próprio caráter de Deus. Ela nos revela algo lindo sobre como nosso Pai Celestial trabalha, sobre como Ele valoriza o processo, sobre como Ele usa o tempo para formar não apenas o que fazemos, mas quem somos. Imagine uma semente. Quando você planta uma semente no solo, ela já carrega dentro de si todo o potencial da árvore que se tornará. O DNA da macieira já está completo na pequena semente de maçã. Mas será que por isso a semente deveria se tornar árvore instantaneamente? E se ela pudesse pular todas as etapas e se tornar uma árvore gigante da noite para o dia? Você pode até pensar que seria maravilhoso, mas a verdade é que essa árvore seria frágil, sem raízes profundas, sem a estrutura necessária para suportar as tempestades da vida. Deus plantou seu filho nesta terra, mas escolheu que ele crescesse como toda planta cresce, gradualmente, atravessando estações, desenvolvendo raízes profundas, ganhando força através dos processos naturais da vida. E há algo de profundamente belo nisso. Jesus não foi uma exceção às regras da vida humana. Ele foi o exemplo perfeito de como a vida humana deve ser vivida. Você já parou para pensar que talvez os seus anos de preparação, os seus tempos de espera, os seus momentos de silêncio não sejam atrasos no plano de Deus, mas partes essenciais desse plano? Talvez aquilo que você vê como tempo perdido seja, na verdade, tempo investido. Investido por um Deus que se importa não apenas com o que você vai realizar, mas com quem você vai se tornar no processo. Durante esses 18 anos silenciosos, Jesus não estava inativo. Ele estava crescendo.
Lucas nos diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Isso significa que, mesmo sendo Deus, Jesus escolheu passar pelo processo humano de crescimento. Ele cresceu em sabedoria, ou seja, aprendeu coisas novas através da experiência. Cresceu em estatura, passando pelas mudanças físicas normais da adolescência e juventude. E cresceu em graça, desenvolvendo relacionamentos cada vez mais profundos com Deus e com as pessoas. Mas o que isso significa praticamente? Significa que Jesus passou anos aprendendo um ofício com José. A tradição nos conta que ele era carpinteiro, ou melhor, um artesão que trabalhava com madeira e pedra. Imagine Jesus, o Criador do universo, passando anos aperfeiçoando a arte de construir mesas, cadeiras, arados, casas. Imagine suas mãos, que um dia tocaram leprosos e os curaram, primeiro aprendendo a alisar a madeira e moldar a pedra. Por que será que Deus queria que seu filho passasse por isso? A resposta é linda e transformadora. Jesus precisava entender profundamente a experiência humana para poder ministrar efetivamente aos seres humanos. Ele precisava sentir o cansaço de um dia longo de trabalho para poder dizer com autoridade: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Ele precisava conhecer o suor do trabalho honesto para poder falar com credibilidade aos pescadores, aos coletores de impostos, aos agricultores. Precisava experimentar a preocupação com o sustento familiar para poder ensinar sobre confiar em Deus para o pão diário. Precisava vivenciar os relacionamentos comunitários de uma cidade pequena para poder falar sobre perdão, reconciliação, amor ao próximo com a autoridade de quem realmente viveu essas experiências. E há algo mais profundo ainda. Durante esses anos, Jesus muito provavelmente perdeu José, seu pai terreno. A tradição sugere que José morreu quando Jesus ainda era jovem, deixando-o como o homem mais velho da família, responsável por cuidar de Maria e dos irmãos mais novos. Imagine a dor, a responsabilidade, o peso que isso representou. Jesus, que havia vindo para salvar o mundo, primeiro teve que aprender o que significava sustentar uma família, cuidar de uma mãe viúva, ser exemplo para irmãos mais novos. Isso te lembra alguma coisa? Quantas vezes você já sentiu que suas responsabilidades familiares, suas obrigações cotidianas, seus deveres aparentemente comuns, estavam te atrasando nos seus propósitos maiores? Quantas vezes já pensou que se não tivesse tantas responsabilidades, já estaria realizando grandes coisas para Deus? Jesus nos ensina que não existe separação entre o sagrado e o comum, entre a preparação e a missão, entre cuidar da família e servir ao reino. Ele nos mostra que Deus usa exatamente essas responsabilidades aparentemente comuns para nos preparar para propósitos maiores. Cada mesa que Jesus construiu o ensinou sobre paciência e excelência. Cada dia cuidando da família o preparou para pastorear multidões. Cada conflito resolvido em casa o treinou para lidar com fariseus e saduceus. Pense na sua própria vida por um momento. Que responsabilidades você tem agora que parecem estar te atrasando? Que obrigações cotidianas fazem você se sentir como se estivesse desperdiçando seu potencial? E se eu te disser que essas coisas podem ser exatamente a forma como Deus está te preparando para algo maior? Talvez você seja uma mãe que sonha em fazer diferença no mundo, mas se sente presa às fraldas e mamadeiras. Talvez seja um pai que trabalha em um emprego que não ama para sustentar a família, enquanto sonha com um ministério. Talvez seja um jovem que precisa cuidar de pais idosos quando gostaria de estar conquistando o mundo. E se todas essas situações não fossem obstáculos, mas treinamento? E se Deus estivesse usando exatamente essas circunstâncias para desenvolver em você as qualidades que você vai precisar para cumprir seus propósitos? Jesus nos ensina que não existe tempo perdido na economia de Deus. Existe apenas tempo investido de forma diferente do que esperávamos. Ele poderia ter começado seu ministério aos 12, aos 18, aos 25, mas escolheu esperar até os 30. E essa escolha revela algo fundamental sobre o caráter do Pai Celestial. Ele valoriza mais o desenvolvimento completo do que a pressa por resultados. Durante esses 30 anos,
Jesus estava sendo preparado de formas que vão muito além do que podemos imaginar. Ele estava aprendendo a linguagem do povo comum, observando suas lutas, entendendo suas dores, conhecendo suas alegrias. Estava desenvolvendo uma empatia profunda que permitiria que suas palavras tocassem o coração das pessoas de forma única. Quando Jesus finalmente começou seu ministério, suas parábolas estavam cheias de referências ao cotidiano: sementes, pescadores, construtores, vinhas, pastores, festas de casamento, trabalhos domésticos. De onde você acha que vieram essas imagens? Dos 30 anos vivendo no meio do povo comum, observando, participando, se envolvendo com a vida real das pessoas reais. E tem mais. Durante esses anos, Jesus estava desenvolvendo algo que seria fundamental para seu ministério: relacionamentos profundos. Quando ele chamou seus discípulos, não escolheu estranhos aleatórios. Escolheu pessoas da região onde havia crescido, pessoas que provavelmente já o conheciam há anos, que haviam observado seu caráter, que confiavam nele não por causa de milagres espetaculares, mas por causa da vida íntegra que havia vivido diante deles. Pense nisso. Pedro, Tiago, João, André eram pescadores do mar da Galileia. Jesus cresceu na Galileia. É muito provável que eles já se conhecessem antes da chamada oficial para o discipulado. Mateus era cobrador de impostos em Cafarnaum, cidade onde Jesus estabeleceu seu ministério. Por que será que Mateus respondeu tão rapidamente ao chamado de Jesus? Talvez porque já conhecia sua reputação, já havia observado seu caráter, já confiava nele. Isso nos ensina algo transformador sobre nossos próprios períodos de preparação. Deus não está apenas desenvolvendo nossos talentos durante esses tempos. Ele está construindo nossa credibilidade, estabelecendo nossa reputação, criando relacionamentos que serão fundamentais para nosso futuro ministério. As pessoas que estão ao seu redor agora, observando como você vive, como reage às pressões, como trata a família, como lida com as dificuldades. Essas pessoas podem ser exatamente aquelas que Deus usará em sua vida futura. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja mais interessado no seu caráter do que na sua performance? Que Ele valoriza mais quem você está se tornando do que o que você está conquistando? Jesus nos mostra que Deus leva tempo para formar pessoas, porque pessoas bem formadas mudam o mundo de forma duradoura. Durante esses 30 anos, Jesus também estava aprendendo algo fundamental: como ouvir a voz do Pai. Sabemos que Jesus tinha o hábito de se retirar para lugares solitários para orar. Esse hábito não começou durante seu ministério público. Foi desenvolvido ao longo dos anos. Ele aprendeu a distinguir a voz de Deus em meio ao barulho da vida cotidiana. Desenvolveu uma intimidade com o Pai que seria a base de todo o seu ministério. E você? Como está sua vida de oração durante este tempo de preparação? Como está sua intimidade com Deus enquanto espera que as portas se abram? Jesus nos ensina que os períodos silenciosos não são para ficarmos inativos espiritualmente, mas para desenvolvermos raízes mais profundas, para cultivarmos uma relação mais íntima com o Pai. Há algo mais que me impacta profundamente na história desses 30 anos. Jesus aprendeu a esperar. Sim, o Filho de Deus aprendeu a esperar. Ele, que tinha todo o poder para acelerar os processos, escolheu submeter-se ao timing do Pai. Isso deve ter sido uma das lições mais difíceis de sua humanidade. Imagino quantas vezes ele deve ter visto sofrimento ao seu redor e desejado agir imediatamente. Quantas vezes deve ter sentido a urgência de começar sua missão, mas escolheu esperar porque sabia que o tempo do Pai é perfeito. Isso me faz pensar em todas as vezes que oramos pedindo para Deus acelerar os processos em nossa vida. Quantas vezes pedimos para Ele abrir portas mais rapidamente, para nos dar oportunidades antes do tempo, para nos promover antes de estarmos prontos. Jesus nos ensina que há algo sagrado na espera, algo formador na submissão ao timing divino. E sabe o que mais me impressiona? Quando Jesus finalmente começou o seu ministério aos 30 anos, ele tinha apenas 3 anos para cumprir toda a sua missão terrena. 3 anos para treinar discípulos que mudariam o mundo. 3 anos para ensinar tudo o que precisava ser ensinado. 3 anos para realizar todos os milagres que precisavam ser realizados.
E ele conseguiu. Por quê? Porque os 30 anos de preparação o haviam deixado absolutamente pronto para a intensidade desses 3 anos. Isso me faz refletir sobre nossa própria impaciência. Talvez estejamos com pressa porque não entendemos a intensidade daquilo para o que Deus está nos preparando. Talvez Ele saiba que precisamos de todo esse tempo de formação, porque o que Ele tem para nós requer um nível de maturidade, sabedoria e caráter, que só pode ser desenvolvido através de anos de experiência. Você já imaginou como seria se Jesus tivesse começado o seu ministério aos 18 anos? Ele teria toda a paixão da juventude, mas teria a maturidade emocional necessária para lidar com a traição de Judas. Teria a paciência desenvolvida para treinar Pedro, que o negaria 3 vezes. Teria a sabedoria relacional necessária para lidar com as armadilhas dos fariseus. Teria a profundidade espiritual necessária para suportar o peso da cruz? Provavelmente não. E por isso Deus, em sua infinita sabedoria, investiu 30 anos formando seu filho para 3 anos de ministério que transformariam a eternidade. Essa proporção nos ensina algo fundamental. Deus não tem pressa. Ele prefere investir tempo na preparação adequada a ter que lidar com os danos de uma atuação prematura. E isso se aplica diretamente à sua vida. Deus prefere investir anos te formando adequadamente a te lançar no ministério antes do tempo e depois ter que lidar com as consequências. Ele te ama demais para te expor a situações para as quais você ainda não está preparado. Ele te valoriza demais para permitir que você fracasse por imaturidade quando poderia ter sucesso duradouro através da preparação adequada. Durante esses 30 anos, Jesus também estava aprendendo a lidar com as expectativas das pessoas. Em Nazaré, ele era conhecido como o filho do carpinteiro. As pessoas o viam crescer, trabalhar, viver uma vida aparentemente comum. Alguns provavelmente se lembravam do episódio no templo quando ele tinha 12 anos, mas a maioria deve ter esquecido ou minimizado a importância daquele evento. Imagine a pressão de ser o salvador do mundo, mas ser visto apenas como um carpinteiro local. Imagine ter a resposta para todos os problemas da humanidade, mas ter que esperar o tempo certo para revelar essa resposta. Jesus aprendeu a viver com propósito em meio à incompreensão das pessoas, a manter foco na missão mesmo quando outros não enxergavam seu potencial. Isso te soa familiar? Quantas vezes você já se sentiu incompreendido? Quantas vezes soube que Deus havia colocado algo especial em você, mas as pessoas ao seu redor só conseguiam ver o comum? Quantas vezes teve que continuar trabalhando fielmente em algo pequeno enquanto sonhava com algo grande? Jesus nos ensina que é possível viver com propósito eterno mesmo em circunstâncias temporariamente limitadas. Ele nos mostra que podemos honrar a Deus sendo excelentes no que temos em mãos hoje, mesmo sabendo que Ele tem algo maior preparado para amanhã. E há algo mais que me emociona profundamente. Durante esses 30 anos, Jesus estava desenvolvendo uma compaixão cada vez mais profunda pela humanidade. Ele estava vivenciando nossas dores, experimentando nossas limitações, sentindo nossas frustrações. Cada dificuldade que enfrentou o aproximou mais de nós. Cada lágrima que derramou o fez entender melhor nossas lágrimas. Quando Jesus disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados", ele falava com a autoridade de quem havia experimentado o cansaço de anos de trabalho pesado. Quando prometeu que entenderia nossas fraquezas, ele falava a partir da experiência de 30 anos vivendo com as limitações humanas. Isso significa que seus próprios anos de luta, suas próprias experiências de dor, suas próprias temporadas de espera não são desperdiçadas. Deus está usando tudo isso para desenvolver em você uma compaixão e uma compreensão que serão fundamentais para seu futuro ministério. Cada dificuldade que você enfrenta agora pode ser a chave para ajudar alguém que enfrentará dificuldade similar no futuro. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem já tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança sobre o timing de Deus. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade,
Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que trarão ainda mais revelações sobre esse mistério dos 30 anos de Jesus. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dúvida sobre o timing de Deus na vida dela. Talvez alguém que está se sentindo atrasado, que está questionando se Deus não esqueceu dela, que está lutando com a impaciência. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a palavra de encorajamento que ela precisa para continuar confiando no processo divino. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu até agora. Que parte da história dos 30 anos de Jesus mais tocou seu coração? Em que área da sua vida você precisa confiar mais no timing de Deus? Eu quero muito saber sua experiência e como essa mensagem está impactando sua alma. Seu comentário é uma parte importante da nossa jornada juntos, mas nossa conversa sobre os 30 anos de Jesus está apenas começando. Descobrimos por que ele esperou, mas agora precisamos entender como ele usou esse tempo de forma específica. Como transformou anos aparentemente comuns em preparação extraordinária. Como desenvolveu as qualidades que o tornariam o maior líder que a humanidade já conheceu. Essas respostas vão revolucionar a forma como você enxerga seus próprios tempos de preparação e espera. Agora que entendemos por que Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério, precisamos mergulhar mais fundo no mistério de como ele usou esse tempo. O que realmente aconteceu durante esses anos silenciosos? Como o Filho de Deus transformou décadas aparentemente comuns em preparação extraordinária? A resposta vai tocar em feridas profundas do seu coração e trazer cura para áreas da sua vida que você talvez nem saiba que precisam de atenção. Imagine por um momento como deve ter sido para Jesus viver sabendo quem ele era, mas tendo que esperar para revelar isso ao mundo. Pense na tensão interior que isso deve ter gerado. Ele via pessoas doentes ao seu redor e sabia que podia curá-las, mas tinha que esperar. Via corações partidos e sabia que podia consolá-los, mas o tempo ainda não havia chegado. Via injustiças e sabia que podia corrigi-las, mas precisava aguardar o momento certo. Essa tensão entre o que sabemos que somos chamados a fazer e o tempo em que podemos fazer é algo que todos nós enfrentamos, não é verdade? Você já se sentiu assim? Já teve a certeza de que Deus colocou algo especial em você, mas as circunstâncias ainda não permitem que isso se manifeste? Já se pegou olhando ao seu redor vendo necessidades que você sabe que poderia suprir, mas por alguma razão ainda não pode? Jesus nos ensina que essa tensão não é uma falha no plano de Deus, mas uma parte essencial dele. Durante esses 30 anos, ele estava aprendendo algo que seria fundamental para seu ministério. Paciência. Não a paciência passiva de quem simplesmente aceita as coisas, mas a paciência ativa de quem confia no timing perfeito de Deus e usa o tempo de espera para se preparar melhor. A paciência de Jesus era diferente da nossa impaciência disfarçada. Quantas vezes dizemos que estamos sendo pacientes quando, na verdade, estamos apenas esperando com ansiedade, reclamação interna ou frustração mal disfarçada? Jesus desenvolveu uma paciência que era fruto da confiança absoluta no Pai. Ele sabia que cada dia de espera tinha propósito eterno. E você? Como está lidando com seus próprios tempos de espera? Está apenas aguentando firme até que algo mude? Ou está usando esse tempo para desenvolver qualidades que serão essenciais para seu futuro? Jesus nos mostra que a diferença entre desperdiçar tempo e investir tempo está na nossa atitude durante o processo. Durante esses anos, Jesus também estava desenvolvendo algo que seria crucial para seu ministério: humildade. Imagine a humildade necessária para ser o Criador do universo e aceitar ser conhecido como o Filho do Carpinteiro. Para ter todo o conhecimento e fingir que estava aprendendo. Para ter todo o poder e escolher viver com limitações humanas. Mas essa não era uma humildade falsa ou representada. Era uma humildade genuína que nascia da compreensão de que grandeza verdadeira se manifesta através do serviço, não da exibição de poder. Jesus estava aprendendo na prática o princípio que mais tarde ensinaria. Quem quiser ser o maior entre vocês deverá ser servo de todos. E isso me faz pensar, será que alguns dos nossos períodos de espera
Não são exatamente oportunidades de Deus para desenvolver em nós a humildade necessária para lidar com as bênçãos futuras? Será que Ele permite que passemos por temporadas de aparente insignificância, para que não nos tornemos arrogantes quando Ele nos promover? Pense nas pessoas que você conhece que receberam sucesso, reconhecimento ou poder antes de desenvolver caráter. Como isso afetou elas? Quantas histórias você já ouviu de pessoas que não conseguiram sustentar as bênçãos porque não estavam preparadas internamente para lidar com elas? Jesus passou 30 anos aprendendo a viver sem reconhecimento público, sem aplausos, sem multidões, o seguindo. Essa experiência o preparou para não se viciar no reconhecimento quando ele finalmente chegasse. Quando as multidões começaram a segui-lo, ele não se perdeu na fama, porque havia aprendido a encontrar sua identidade no relacionamento com o Pai, não na aprovação das pessoas. Durante esses anos silenciosos, Jesus também estava desenvolvendo algo que seria essencial para treinar os discípulos: paciência com as falhas humanas. Vivendo em família, trabalhando com outras pessoas, convivendo numa comunidade pequena, ele teve muitas oportunidades de observar e experimentar as fraquezas, contradições e limitações humanas. Isso o preparou de forma única para lidar com Pedro, que era impulsivo e inconsistente, para entender Tomé, que duvidava facilmente, para ter compaixão de Judas, mesmo sabendo que seria traído, para amar João e Tiago, mesmo quando eles disputavam posições de destaque. Jesus não se tornou um líder compreensivo da noite para o dia. Ele desenvolveu essa qualidade através de anos de experiência com pessoas reais em situações reais. E isso me faz refletir sobre seus próprios relacionamentos durante este tempo de preparação. As pessoas difíceis que você precisa enfrentar agora, os conflitos que precisa resolver, as personalidades complicadas com as quais precisa lidar. Tudo isso pode ser exatamente o treinamento que Deus está usando para prepará-lo para liderar, influenciar ou ministrar a outras pessoas no futuro. Talvez aquele colega de trabalho que testa sua paciência esteja te ensinando a perseverança que você vai precisar para não desistir de alguém que Deus colocará no seu caminho. Talvez aquele parente difícil esteja desenvolvendo em você a compaixão que será essencial para seu futuro ministério. Talvez aqueles conflitos familiares estejam te treinando nas habilidades de reconciliação que Deus usará na sua vida. Jesus também passou esses anos desenvolvendo algo que muitos líderes cristãos negligenciam: a capacidade de viver uma vida equilibrada. Ele aprendeu a balancear trabalho e descanso, responsabilidades familiares e vida espiritual, relacionamentos e solitude. Quando finalmente começou seu ministério, Jesus demonstrou um equilíbrio notável entre ação e contemplação, entre servir as pessoas e se retirar para orar. Você já parou para pensar como é difícil manter esse equilíbrio? Quantos líderes, pastores, missionários você conhece que se esgotaram porque nunca aprenderam a viver de forma equilibrada? Quantas pessoas bem-intencionadas se queimaram no ministério porque pularam direto para a ação, sem passar pelo período de formação que desenvolveria nelas essa sabedoria prática? Jesus nos ensina que os períodos de vida aparentemente comum são laboratórios onde aprendemos habilidades essenciais para o ministério extraordinário. Ele aprendeu a administrar tempo, recursos, relacionamentos e energia de forma saudável antes de ser chamado a liderar multidões. Durante esses 30 anos, Jesus também estava desenvolvendo algo que seria fundamental para seu ensino: a capacidade de comunicar verdades profundas através de linguagem simples. Suas parábolas não nasceram do nada. Elas eram fruto de anos, observando a natureza, o trabalho agrícola, as relações comerciais, a vida doméstica, os relacionamentos humanos. Quando Jesus falou sobre o semeador, ele falava, a partir de anos, observando agricultores trabalhando. Quando ensinou sobre construir a casa na rocha, ele falava com a autoridade de quem havia construído casas de verdade. Quando usou a imagem do bom pastor, ele falava tendo observado pastores cuidando de ovelhas durante décadas. Isso me faz pensar: que experiências Deus está permitindo que você viva agora que se tornarão matéria-prima para suas palavras futuras? Que observações você está fazendo? Que lições está aprendendo? Que sabedoria está adquirindo?
que serão fundamentais para tocar o coração de outras pessoas no futuro. Talvez aquela fase difícil que você está atravessando se torne o testemunho que encorajará alguém em situação similar. Talvez aquela luta financeira que você está enfrentando desenvolva em você a sabedoria prática sobre a administração que ajudará muitas famílias. Talvez aquela dor emocional que você está processando se torne a fonte de compaixão que curará corações partidos. Jesus também usou esses anos para desenvolver algo que seria essencial para resistir às tentações que enfrentaria durante seu ministério: disciplina espiritual. Ele cultivou hábitos de oração, jejum, meditação nas Escrituras e comunhão com o Pai que se tornariam sua fonte de força nos momentos mais desafiadores. Quando Satanás o tentou no deserto, Jesus respondeu citando as Escrituras. Mas essas citações não eram decoradas na véspera. Elas eram fruto de anos meditando na palavra de Deus. Quando enfrentou a agonia do Getsêmani, ele sabia como orar porque havia desenvolvido uma vida de oração ao longo de décadas. E isso me faz questionar: como está sua vida devocional durante este período de preparação? Você está usando este tempo de espera para desenvolver disciplinas espirituais que serão sua fonte de força quando as responsabilidades aumentarem? Ou está negligenciando a vida interior achando que vai acertar isso depois? Jesus nos ensina que é muito mais difícil desenvolver disciplinas espirituais quando estamos no meio da pressão do ministério ativo. É durante os períodos mais calmos que devemos estabelecer os hábitos que nos sustentarão nos períodos de maior intensidade. Durante esses anos, ele também estava aprendendo algo que seria fundamental para sua missão: como amar incondicionalmente. Vivendo em família, ele teve muitas oportunidades de praticar perdão, paciência, generosidade, sacrifício pelos outros. Ele aprendeu a amar não apenas quando era fácil, mas quando era custoso. Isso o preparou para amar Judas até o final, mesmo sabendo que seria traído. Para perdoar Pedro, mesmo após ser negado 3 vezes. Para ter compaixão das multidões, mesmo quando elas o abandonaram. Para amar seus inimigos, mesmo quando o crucificaram. Que oportunidades de amor incondicional Deus está colocando na sua vida agora? Que relacionamentos desafiadores estão testando sua capacidade de perdoar, de ser paciente, de servir mesmo quando não é reconhecido? Essas não são interrupções no seu preparo para o ministério. Elas são o próprio coração do seu preparo. Jesus também passou esses anos desenvolvendo algo que seria essencial para lidar com as críticas e oposições que enfrentaria: uma identidade sólida baseada no amor do Pai. Ele aprendeu a não depender da aprovação das pessoas para se sentir válido. Desenvolveu uma autoestima saudável baseada não no que fazia, mas em quem era como filho amado de Deus. Isso o preparou para não se abalar quando os fariseus o criticaram, quando sua própria família questionou sua sanidade, quando as multidões o abandonaram, quando os discípulos fugiram. Ele sabia quem era independentemente do que outros pensavam ou faziam. E você? Sua identidade está baseada no que você faz ou em quem você é em Deus? Você consegue manter sua autoestima estável mesmo quando não está sendo produtivo da forma que gostaria? Você sabe se valorizar mesmo quando outros não reconhecem seu valor? Durante esses 30 anos, Jesus também estava aprendendo algo fundamental: como discernir a vontade do Pai em meio às pressões externas. Ele desenvolveu a capacidade de distinguir entre as expectativas das pessoas e os propósitos de Deus, entre as oportunidades que pareciam boas e as que eram realmente certas. Isso o preparou para resistir à pressão das multidões que queriam torná-lo rei político, para dizer não às oportunidades que não faziam parte do plano do Pai, para manter o foco na missão mesmo quando havia muitas outras coisas boas que poderia estar fazendo. Que pressões externas você está enfrentando agora? Que expectativas de outras pessoas estão tentando desviá-lo do que Deus realmente tem para você? Esse período de preparação pode ser exatamente quando você precisa aprender a discernir a vontade de Deus em meio ao barulho das opiniões humanas. Jesus também usou esses anos para desenvolver algo que seria crucial para seu ensino: sabedoria prática sobre como a vida realmente funciona. Ele observou como as pessoas tomam decisões, como reagem às pressões,
como lidam com dinheiro, como constroem relacionamentos, como enfrentam perdas. Essa observação cuidadosa da natureza humana o preparou para ensinar de forma relevante e prática. Quando falou sobre ansiedade, ele conhecia pessoas ansiosas. Quando ensinou sobre ganância, havia observado pessoas gananciosas. Quando falou sobre perdão, havia visto como é difícil perdoar. Que observações sobre a natureza humana você está fazendo durante este período da sua vida? Que insights sobre como as pessoas funcionam, sobre o que as motiva, sobre o que as machuca você está adquirindo? Tudo isso pode se tornar sabedoria valiosa para ministrar a outras pessoas. Durante esses anos, Jesus também estava desenvolvendo algo essencial: resistência emocional. Ele aprendeu a lidar com frustração, decepção, saudade, cansaço, pressão sem se deixar dominar por essas emoções. Desenvolveu a capacidade de sentir profundamente sem perder a estabilidade. Isso o preparou para chorar na morte de Lázaro, sem perder a fé. Para sentir angústia no Getsemane, sem desistir da missão. Para experimentar abandono na cruz, sem se amargar contra Deus ou contra as pessoas. Que emoções difíceis você está aprendendo a processar de forma saudável agora? Que frustrações, medos, ansiedades você está enfrentando que podem estar desenvolvendo em você a maturidade emocional necessária para lidar com desafios futuros maiores? Jesus também passou esses anos aprendendo algo fundamental: como celebrar as coisas simples da vida. Ele aprendeu a encontrar alegria no trabalho bem feito, nos relacionamentos familiares, nas tradições religiosas, nos momentos de descanso. Desenvolveu a capacidade de ser feliz mesmo numa vida aparentemente comum. Isso o preparou para celebrar um casamento em Canaã, para se alegrar com o arrependimento de pecadores, para aproveitar refeições com amigos, para encontrar prazer em ensinar crianças. Ele não precisava de ministério extraordinário para ser uma pessoa alegre e realizada. Como está sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida atual? Você consegue celebrar pequenas vitórias? Valorizar relacionamentos comuns? Encontrar prazer nas responsabilidades cotidianas? Ou está esperando chegar a um lugar diferente para ser feliz? Durante esses 30 anos, Jesus também estava desenvolvendo algo que seria essencial para sua liderança: a capacidade de servir sem esperar reconhecimento. Ele aprendeu a fazer o bem mesmo quando ninguém estava vendo, a dar o melhor de si mesmo, mesmo em tarefas aparentemente insignificantes. Isso o preparou para lavar os pés dos discípulos, para curar pessoas que nem sempre voltavam para agradecer, para investir em pessoas que o abandonariam nos momentos difíceis. Ele havia aprendido que o valor de uma ação não depende do reconhecimento que ela recebe. Como você lida com o trabalho não reconhecido? Com os esforços que passam despercebidos? Com as contribuições que não são valorizadas? Jesus nos ensina que é exatamente nessas situações que desenvolvemos o caráter de servo, que é essencial para a liderança verdadeira. Mas talvez a lição mais profunda desses 30 anos seja esta: Jesus aprendeu a confiar completamente no timing do Pai. Ele desenvolveu uma fé tão sólida na sabedoria divina, que conseguiu esperar sem ansiedade, sem desespero, sem tentar forçar as coisas a acontecerem antes da hora. E essa confiança no timing de Deus não era passiva. Era uma confiança ativa que o motivava a se preparar excelentemente para o momento certo. Ele não desperdiçou os anos de espera. Ele os investiu em crescimento, desenvolvimento, formação. Gostaria de fazer uma pausa aqui para um convite especial. Se você está percebendo que tem tratado seus próprios tempos de espera com ansiedade em vez de confiança, deixe sua curtida como uma forma de dizer que quer aprender a confiar mais no timing de Deus. E se esta reflexão está tocando áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de atenção, compartilhe nos comentários qual foi o insight mais impactante para você. A história dos 30 anos de Jesus está nos ensinando que Deus valoriza mais o desenvolvimento do caráter do que a velocidade dos resultados. Ela nos revela que nossos períodos de aparente inatividade podem ser os mais produtivos da nossa vida, se soubermos aproveitá-los corretamente. E isso nos leva ao próximo nível da nossa reflexão: como lidar com as lutas internas e as dúvidas que surgem durante esses períodos de formação. Mas agora precisamos falar sobre algo que talvez seja ainda mais difícil de aceitar. Algo que toca na parte mais vulnerável da experiência humana.
Porque esses 30 anos de Jesus não foram apenas anos de crescimento e desenvolvimento tranquilo. Eles foram também anos de luta, de questionamentos, de momentos em que ele deve ter sentido o peso esmagador da espera. E é aqui que a história se torna ainda mais íntima, ainda mais real, ainda mais parecida com a sua própria jornada. Imagine por um momento o que deve ter passado pela mente de Jesus durante esses longos anos. Ele sabia que pessoas estavam sofrendo. Sabia que havia leprosos nas ruas que ele poderia curar com um toque. Conhecia famílias destruídas pela pobreza que ele poderia ajudar. Via corações partidos que ele poderia restaurar. E ainda assim, tinha que esperar. Tinha que caminhar pelas ruas vendo necessidades que poderia suprir, mas não podia, porque o tempo ainda não havia chegado. Você já passou por isso? Já teve que conviver com a tensão de saber que poderia fazer a diferença na vida de alguém, mas as circunstâncias não permitiam? Já sentiu o peso de carregar dentro de si algo que poderia transformar situações, mas ter que ficar em silêncio? Já experimentou a dor de ver sofrimento ao seu redor e saber que tem algo a oferecer, mas não poder oferecer ainda? Essa é uma das dores mais profundas da experiência humana, a tensão entre o que somos chamados a ser e o que nossas circunstâncias atuais nos permitem ser. E Jesus viveu essa tensão de forma mais intensa do que qualquer ser humano poderia viver. Porque ele não estava apenas esperando para realizar um sonho pessoal. Ele estava esperando para salvar o mundo. Durante esses anos, Jesus deve ter enfrentado momentos de profunda solidão interior. Ele carregava dentro de si verdades que não podia compartilhar completamente com ninguém. Tinha uma missão que ninguém ao seu redor conseguiria entender totalmente. Vivia com a consciência de ser o Filho de Deus numa comunidade que o via apenas como o carpinteiro local. Pense na intensidade dessa experiência. Jesus conhecia mistérios eternos, mas tinha que fazer conversas cotidianas sobre o preço da madeira. Sabia a resposta para as perguntas mais profundas da humanidade, mas tinha que participar de discussões sobre problemas locais. Carregava o peso da redenção de toda a humanidade, mas tinha que se preocupar com questões familiares imediatas. E isso me faz pensar em você. Quantas vezes você já se sentiu incompreendido mesmo estando rodeado de pessoas? Quantas vezes já teve a sensação de carregar algo dentro de si que ninguém consegue entender completamente? Quantas vezes já se sentiu solitário mesmo estando em meio à multidão? Jesus nos ensina que essa solidão interior não é sinal de que algo está errado. Ela pode ser sinal de que estamos carregando algo precioso, algo que ainda não é hora de revelar completamente. Às vezes, a solidão é o preço que pagamos por carregar propósitos maiores do que nossa realidade atual pode comportar. Mas imagino que os momentos mais difíceis para Jesus durante esses anos tenham sido quando ele via injustiças que poderia corrigir, mas não podia. Quando presenciava a exploração dos pobres e sabia que poderia confrontar os exploradores. Quando observava líderes religiosos manipulando as pessoas e sabia que poderia expor essa manipulação. Quando via sofrimento desnecessário causado pela dureza do coração humano. Deve ter havido noites em que Jesus se retirava para orar sentindo o peso da frustração, da raiva santa contra o pecado, do desejo ardente de agir. E nessas noites ele deve ter lutado com a mesma questão que você e eu lutamos. Por que Deus permite que coisas ruins continuem acontecendo quando ele tem poder para mudá-las imediatamente? Mas é exatamente nesses momentos de luta interior que algo lindo aconteceu na vida de Jesus. Esses momentos de tensão, de dor, de questionamento não o afastaram de Deus. Eles o aproximaram ainda mais. A pressão da espera não endureceu seu coração. Ela o tornou mais compassivo. A frustração de não poder agir não o fez desistir. Ela aumentou sua determinação para quando chegasse a hora certa. E isso é algo que pode transformar completamente a forma como você lida com suas próprias lutas. Quando você sente raiva das injustiças ao seu redor, quando se frustra com sua aparente incapacidade de mudar certas situações, quando se irrita com a lentidão do processo divino, você não precisa se sentir culpado por esses sentimentos. Jesus os sentiu também. A diferença não está em não ter esses sentimentos, mas no que fazemos com eles. Jesus usou sua frustração como combustível para a oração mais intensa.
Transformou sua raiva contra o pecado em compaixão pelas vítimas do pecado. Canalizou seu desejo de agir em preparação mais dedicada para quando fosse a hora de agir. Durante esses anos, Jesus também deve ter enfrentado algo que todos nós enfrentamos durante períodos longos de espera: a tentação da desistência. Deve ter havido momentos em que a missão parecia impossível, em que o peso do que estava por vir parecia insuportável, em que a espera parecia interminável. Imagino Jesus em algumas madrugadas, olhando para as estrelas que ele mesmo havia criado, sentindo o peso da humanidade em seus ombros, questionando se realmente valia a pena todo esse sacrifício por pessoas que talvez nem conseguissem compreender o que ele estava fazendo. Não porque ele duvidasse da vontade do Pai, mas porque sua humanidade estava experimentando o mesmo desânimo que todos nós experimentamos quando a jornada se torna longa demais. E você? Já passou por esses momentos de desânimo profundo? Já questionou se vale a pena continuar investindo em algo que parece não estar dando frutos? Já se perguntou se suas dores, seus sacrifícios, seus esforços realmente fazem alguma diferença no fim das contas? Jesus entende essa luta porque ele a viveu. E o que mais me impressiona é que mesmo nesses momentos de maior vulnerabilidade, ele encontrou forças para continuar. Como? Através de uma intimidade cada vez mais profunda com o Pai. Através de uma vida de oração, que se tornou seu refúgio e sua fonte de renovação. Durante esses 30 anos, a vida de oração de Jesus não era apenas um hábito religioso. Era uma necessidade emocional e espiritual. Era onde ele processava as frustrações, onde encontrava consolo para as dores, onde recebia forças para continuar. Era onde ele se reconectava com o propósito eterno, em meio a circunstâncias temporais desafiadoras. E isso me faz refletir sobre sua própria vida de oração durante este período de espera que você está vivendo. Você tem usado esse tempo para desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus? Ou tem tratado a oração como algo mecânico, algo que faz rapidamente antes de dormir ou antes das refeições? Jesus nos ensina que os períodos de luta interior são convites para mergulhar mais fundo na presença de Deus. Que os momentos de dor emocional são oportunidades para descobrir que Deus é nosso consolador. Que os tempos de frustração são chances de aprender que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Imagino que durante esses anos, Jesus também tenha enfrentado algo que todos nós enfrentamos: a pressão das comparações. Ele via outros homens da sua idade já estabelecidos em suas carreiras, casados, com filhos, reconhecidos na comunidade. E ele ainda estava esperando, ainda estava se preparando, ainda estava vivendo uma vida aparentemente comum. As pessoas da sua idade provavelmente já tinham conquistado coisas que Jesus ainda não havia conquistado. Alguns já eram líderes respeitados, outros já tinham prosperado nos negócios, outros já eram pais de família. E Jesus ali, aos 25, 28, 29 anos, ainda trabalhando como carpinteiro, ainda esperando sua hora chegar. Isso te soa familiar? Você já se pegou olhando para outras pessoas da sua idade e se questionando por que elas parecem estar mais adiantadas na vida? Já se sentiu atrasado em relação aos seus contemporâneos? Já se perguntou se você está desperdiçando seus melhores anos? Jesus nos ensina algo libertador sobre comparações. Cada pessoa tem seu próprio timing, sua própria jornada, seu próprio propósito. O fato de outras pessoas estarem em lugares diferentes não significa que você está atrasado. Significa que você está num caminho diferente, preparando-se para algo diferente. E há algo mais profundo ainda. Talvez Jesus tenha sentido a solidão de não ter um par, alguém que entendesse completamente sua jornada. Ele via seus contemporâneos casando, construindo famílias, compartilhando suas vidas com companheiros. E ele sabia que seu caminho seria diferente, que sua missão exigiria sacrifícios que poucos conseguiriam entender. Essa é uma dor que muitas pessoas que carregam propósitos especiais conhecem bem. A solidão de ter uma jornada única. Você já sentiu isso? Já se sentiu solitário não porque não tem pessoas ao seu redor, mas porque sua jornada é diferente da jornada da maioria das pessoas? Jesus nos mostra que é possível carregar essa solidão sem se amargar, sem se tornar uma pessoa fechada ou ressentida. Ele transformou essa solidão
em oportunidade para desenvolver uma dependência ainda maior de Deus, uma intimidade ainda mais profunda com o Pai. Durante esses anos, Jesus também deve ter enfrentado a tentação da mediocridade. Depois de tanto tempo fazendo o mesmo trabalho, vivendo a mesma rotina, enfrentando os mesmos desafios cotidianos, deve ter sido tentador apenas se acomodar, aceitar que talvez essa vida comum fosse tudo o que ele teria. Essa é uma das tentações mais sutis e perigosas dos períodos longos de espera. A tentação de desistir dos sonhos grandes e se contentar com uma vida apenas ok. A tentação de parar de acreditar que Deus tem algo especial preparado e se resignar com o comum. Quantas pessoas você conhece que começaram com sonhos grandes, mas depois de anos esperando oportunidades, acabaram se acomodando com vidas mediocres? Quantas desistiram de buscar a excelência porque a espera foi longa demais? Jesus resistiu a essa tentação, mantendo viva dentro de si a chama do propósito. Mesmo fazendo um trabalho comum, ele o fazia com excelência. Mesmo vivendo uma vida aparentemente simples, ele a vivia com significado eterno. Ele nunca permitiu que as circunstâncias externas apagassem o fogo interno da missão. E você? Como está mantendo viva a chama dos seus propósitos durante este tempo de espera? Como está resistindo à tentação de se acomodar com menos do que Deus tem para você? Como está cultivando a excelência mesmo nas tarefas aparentemente comuns? Durante esses anos, Jesus também experimentou algo que é uma das partes mais dolorosas da experiência humana: a morte de pessoas queridas. A tradição nos sugere que José morreu quando Jesus ainda era jovem. Imagine a dor de perder o pai terreno, o homem que o havia acolhido, protegido, ensinado um ofício, dado exemplo de integridade. Essa perda deve ter trazido à tona todas as complexidades da humanidade de Jesus. A dor da saudade, a responsabilidade de cuidar da família, a pressão financeira, as preocupações práticas. E tudo isso enquanto carregava dentro de si a consciência de que um dia ele mesmo passaria por uma morte ainda mais dolorosa. Jesus chorou. As Escrituras nos dizem que ele chorou na morte de Lázaro, e imagino que ele tenha chorado também na morte de José. Ele nos mostra que é possível ser santo e ainda assim sentir profundamente as dores da vida, que podemos confiar em Deus e ainda assim nos entristecer com as perdas. Você já teve medo de demonstrar suas dores porque achou que isso mostraria falta de fé? Já se sentiu culpado por estar triste mesmo sabendo que Deus está no controle? Jesus nos liberta dessa culpa, mostrando que sentir dor não é falta de fé. É prova de que somos humanos e Deus valoriza nossa humanidade. Mas o que mais me impressiona na jornada de Jesus durante esses 30 anos é como ele transformou cada dor em combustível para a compaixão futura. Cada frustração que sentiu o preparou para entender as frustrações de outras pessoas. Cada momento de solidão o capacitou para ministrar aos solitários. Cada experiência de perda o habilitou para consolar os enlutados. Isso significa que suas próprias dores não estão sendo desperdiçadas. Cada lágrima que você derrama hoje pode ser transformada em fonte de consolo para alguém amanhã. Cada luta que você enfrenta agora pode se tornar sabedoria que ajudará outras pessoas no futuro. Cada frustração que você processa adequadamente hoje pode se tornar ponte de conexão com alguém que enfrentará situação similar. Durante esses anos, Jesus também aprendeu algo fundamental sobre a natureza da esperança. Ele descobriu que esperança verdadeira não é otimismo barato que nega as dificuldades reais. Esperança verdadeira é a capacidade de continuar acreditando no bem mesmo quando cercado pelo mal. É a habilidade de manter fé no plano de Deus mesmo quando esse plano não faz sentido humano. Jesus desenvolveu uma esperança robusta, testada pelas dificuldades, fortalecida pelas esperas, purificada pelos sofrimentos. Uma esperança que não dependia das circunstâncias externas, mas da confiança absoluta no caráter do Pai. E essa esperança se tornou uma das marcas mais distintivas do seu ministério. Quando ele falava sobre o reino de Deus, as pessoas sentiam esperança porque ele falava a partir de uma experiência real, de esperança cultivada durante décadas. Quando ele prometia que todas as coisas cooperam para o bem,
Ele falava com a autoridade de quem havia visto Deus trabalhar dessa forma em sua própria vida. Que tipo de esperança você está desenvolvendo durante este período da sua vida? É uma esperança superficial que depende das coisas correrem do seu jeito? Ou uma esperança profunda que consegue confiar em Deus mesmo quando não entende seus caminhos? Durante esses anos, Jesus também experimentou algo que é comum a todos que carregam propósitos grandes: a tensão entre o desejo de agradar as pessoas e a necessidade de obedecer a Deus. Ele deve ter enfrentado pressões familiares para seguir caminhos mais convencionais, expectativas sociais para se comportar de certas maneiras, sugestões bem intencionadas de pessoas que não entendiam sua missão. Imagino conversas onde parentes sugeriam que ele expandisse o negócio da carpintaria, que se casasse, que se estabelecesse de forma mais tradicional. E Jesus tendo que navegar essas conversas com amor e sabedoria, sem magoar as pessoas, mas também sem se desviar do propósito. Você já passou por isso? Já teve que lidar com pessoas bem intencionadas que não entendem seus sonhos e tentam te convencer a seguir caminhos mais seguros? Já teve que escolher entre agradar quem você ama e seguir o que acredita que Deus está falando? Jesus nos ensina que é possível amar as pessoas e ainda assim não deixar que elas definam nosso destino, que podemos valorizar as opiniões de quem amamos sem permitir que essas opiniões nos desviem do propósito divino. Mas talvez o aspecto mais tocante dos 30 anos de Jesus seja como ele lidou com a incerteza sobre os detalhes do futuro. Sim, ele sabia que era o Messias, sabia que havia vindo para salvar o mundo. Mas será que conhecia todos os detalhes de como isso aconteceria? Será que sabia desde criança que morreria crucificado? Será que entendia completamente o que significaria carregar os pecados da humanidade? A Bíblia nos diz que Jesus crescia em sabedoria, o que sugere que sua compreensão da missão foi se revelando gradualmente. Isso significa que ele viveu, como todos nós vivemos, com uma visão parcial do futuro, tendo que confiar em Deus um dia de cada vez. E isso me emociona profundamente, porque significa que Jesus entende nossa ansiedade sobre o futuro. Ele conhece a tensão de saber que Deus tem um plano, mas não conhecer todos os detalhes desse plano. Ele experimentou a necessidade de dar um passo de cada vez, confiando que Deus iluminaria o caminho conforme fosse necessário. Durante esses anos, Jesus também deve ter enfrentado dúvidas sobre sua própria capacidade. Não dúvidas sobre sua divindade, mas dúvidas humanas normais sobre estar à altura da missão. Afinal, salvar o mundo é uma responsabilidade esmagadora para qualquer ser humano carregar. Ele deve ter tido momentos de se sentir pequeno demais para uma missão tão grande, inadequado para uma responsabilidade tão pesada, insuficiente para as expectativas tão altas. E nesses momentos, ele deve ter encontrado refúgio na verdade de que não estava fazendo tudo sozinho, que o Pai estava com ele, que o Espírito Santo o capacitaria. Você já se sentiu inadequado para aquilo que sente que Deus está te chamando para fazer? Já olhou para o tamanho da missão e se perguntou se realmente está qualificado? Jesus entende essa sensação e nos ensina que nossa qualificação não vem de nossa capacidade natural, mas da capacidade sobrenatural que Deus nos dá. Mas o que mais me impressiona nesses 30 anos é como Jesus transformou cada experiência difícil em fonte de força espiritual. Cada desafio enfrentado o tornou mais resiliente. Cada dor processada o tornou mais compassivo. Cada espera suportada o tornou mais paciente. Cada luta vencida o tornou mais forte. Quando finalmente chegou a hora do seu ministério, Jesus não era apenas alguém com conhecimento teórico sobre a vida. Ele era alguém com experiência real, com cicatrizes de verdade, com vitórias conquistadas através de lutas reais. E isso dava uma autenticidade ao seu ministério que tocava o coração das pessoas de forma única. Isso me faz pensar em como você está processando suas próprias lutas. Você está permitindo que elas te tornem mais forte, mais compassivo, mais sábio? Ou está lutando contra elas, tentando evitá-las, se amargurando por causa delas? Jesus nos ensina que não podemos evitar as dificuldades da vida, mas podemos escolher o que fazemos com elas. Podemos permitir que nos quebrem ou que nos fortaleçam.
Podemos deixar que nos endureçam ou que nos tornem mais compassivos. Podemos usar nossas experiências dolorosas para ajudar outros ou para nos tornar pessoas amarguradas. E aqui está uma das verdades mais lindas sobre os 30 anos de Jesus. Mesmo nos momentos de maior dor, de maior luta, de maior incerteza, ele nunca estava sozinho. O Espírito Santo estava com ele. O amor do Pai o sustentava. A certeza do propósito o motivava. Isso significa que você também não está sozinho em suas lutas. Que o mesmo Espírito que consolou Jesus está disponível para consolá-lo. Que o mesmo amor do Pai que sustentou Jesus está sustentando você. Que a mesma certeza de propósito que motivou Jesus pode motivar você. Se você chegou até aqui e está sentindo que essas palavras estão tocando em feridas profundas do seu coração, deixe sua curtida como forma de dizer que você também quer aprender a transformar suas lutas em fonte de força. E se você tem passado por um período difícil de espera e luta, compartilhe nos comentários como essa mensagem está impactando você. Mas nossa jornada pelos 30 anos de Jesus ainda não terminou. Descobrimos por que ele esperou, como ele usou esse tempo e como ele lidou com as lutas. Agora precisamos entender a revelação mais transformadora de todas. Como esses anos de preparação culminaram no ministério mais poderoso que a humanidade já viu. E o que isso revela sobre o timing perfeito de Deus na sua própria vida. E agora chegamos ao momento mais revelador de toda essa jornada pelos 30 anos de Jesus. Chegamos ao ponto onde tudo faz sentido, onde as peças se encaixam, onde a sabedoria de Deus se revela de forma tão clara que nossa alma respira aliviada e nosso coração se enche de uma paz que não conseguimos explicar. Porque quando Jesus finalmente começou seu ministério aos 30 anos, cada dia daqueles longos anos de preparação se revelou como uma peça fundamental no quebra-cabeças perfeito do plano divino. Imagine a cena. Jesus sai das águas do Jordão após ser batizado por João Batista. O Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. A voz do Pai ressoa dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E naquele momento, não era apenas o início de um ministério, era a revelação de uma obra-prima 30 anos em construção. Era o momento em que o mundo finalmente veria o que Deus havia estado preparando em silêncio durante 3 décadas. E você sabe o que mais me emociona nessa cena? É que Jesus não precisou de tempo para se encontrar, para descobrir quem era, para ganhar confiança. Ele estava completamente pronto. Cada fibra do seu ser havia sido preparada para aquele momento. Cada experiência dos 30 anos anteriores havia contribuído para formar o homem que estava prestes a transformar a história da humanidade para sempre. Isso me faz refletir sobre o seu próprio momento de sair das águas. Aquele momento que está chegando na sua vida, quando finalmente chegará a sua hora, quando as portas se abrirão, quando Deus dirá, agora é a hora. E quero que você entenda algo fundamental. Quando esse momento chegar, você não estará começando do zero. Você estará revelando ao mundo uma obra-prima que Deus esteve construindo em silêncio durante todos esses anos de preparação. Cada dificuldade que você enfrentou, cada lágrima que derramou, cada momento de incerteza que viveu, cada pequena vitória que conquistou, tudo isso foi contribuindo para formar a pessoa que você está se tornando. E quando sua hora chegar, o mundo não verá apenas alguém com potencial. Verá alguém completamente preparado, alguém testado pela vida, alguém que conhece tanto as alturas quanto as profundezas da experiência humana. Quando Jesus começou a pregar, suas primeiras palavras foram: "O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo." Que declaração poderosa! Ele não disse, finalmente chegou minha chance, ou espero que dê tudo certo. Ele disse, o tempo se cumpriu. Isso revela uma convicção absoluta de que tudo havia acontecido no momento exatamente certo, que nenhum dia havia sido desperdiçado, e a espera havia valido cada segundo. E isso é o que eu quero que você entenda sobre o seu próprio timing. Quando sua hora chegar, você não olhará para trás com arrependimento pelos anos que passou esperando. Você olhará para trás com gratidão, reconhecendo que cada momento foi necessário, que cada experiência contribuiu para a sua formação, que o timing de Deus foi perfeito. Observe como Jesus começou seu ministério. Ele não precisou de meses aprendendo a falar em público.
Ele falava com autoridade natural. Não precisou de tempo para desenvolver compaixão pelas pessoas. Ele imediatamente se conectou com multidões de diferentes origens. Não precisou aprender a lidar com oposição. Ele respondeu aos fariseus com sabedoria, que os deixava sem resposta. Tudo isso porque os 30 anos anteriores haviam sido uma escola de formação completa. Cada conversa que teve em Nazaré o preparou para falar às multidões. Cada conflito que resolveu em casa o treinou para lidar com oposições. Cada pessoa com quem trabalhou o ensinou algo sobre natureza humana que usaria em seu ministério. E isso me faz pensar: que habilidades você está desenvolvendo agora sem nem perceber? Que preparação está acontecendo na sua vida através de situações que parecem comuns, mas que Deus está usando para te capacitar para algo extraordinário? Que lições você está aprendendo hoje que serão fundamentais para a sua missão futura? Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, eles responderam imediatamente. Por quê? Porque durante anos Jesus havia construído uma reputação de integridade, sabedoria e caráter. Pedro, Tiago, João e André não seguiram um estranho. Seguiram alguém que já conheciam, em quem já confiavam, cujo caráter já haviam observado. Isso revela algo lindo sobre como Deus prepara nossa influência futura. Ele usa nossos anos de vida comum para construir nossa credibilidade, para estabelecer nossa reputação, para criar relacionamentos de confiança que serão fundamentais quando nossa hora chegar. As pessoas que estão observando sua vida hoje, que estão vendo como você lida com pressões, como trata a família, como enfrenta dificuldades, essas pessoas podem ser exatamente aquelas que Deus usará em seu ministério futuro. Quando Jesus começou a ensinar, suas parábolas eram ricas em detalhes da vida real. Ele falava sobre sementes com a autoridade de quem havia observado agricultores por anos. Ensinava sobre construção com a experiência prática de quem havia construído casas. Usava exemplos de trabalho doméstico com a familiaridade de quem havia convivido intimamente com essas realidades. Cada história que Jesus contou, cada ilustração que usou, cada exemplo que deu, estava enraizado nos 30 anos de observação e experiência. Ele não precisou inventar ilustrações. Ele tinha um tesouro de experiências reais para compartilhar. E você? Que tesouro de experiências Deus está acumulando na sua vida? Que observações você está fazendo? Que situações está vivendo? Que lições está aprendendo que se tornarão matéria-prima para tocar o coração de outras pessoas? Cada experiência que você vive hoje pode se tornar uma ferramenta poderosa para ministrar a alguém amanhã. Quando Jesus enfrentou as tentações no deserto, ele respondeu a cada uma delas citando as Escrituras. Mas essas não eram citações decoradas na véspera. Eram verdades que haviam se tornado parte da sua natureza através de anos de meditação e aplicação prática. A palavra de Deus não era apenas conhecimento na mente de Jesus. Era sabedoria integrada ao seu caráter. Isso me faz refletir sobre como você está usando este tempo de preparação para permitir que a palavra de Deus se torne parte integral de quem você é. Não apenas versículos decorados, mas verdades que transformaram sua perspectiva, princípios que moldaram seu caráter, promessas que sustentaram você nos momentos difíceis. Quando Jesus curou seu primeiro enfermo, quando fez seu primeiro milagre, quando pronunciou sua primeira palavra de vida sobre uma situação de morte, ele o fez com uma compaixão profunda que havia sido cultivada durante 30 anos observando o sofrimento humano. Sua compaixão não era superficial ou emocional apenas. Era uma compaixão informada, madura, sustentada por décadas de experiência real. E isso revela algo lindo sobre como Deus está preparando sua própria compaixão. Cada situação difícil que você presencia, cada dor que você observa, cada injustiça que você vê, está desenvolvendo em você uma sensibilidade que será fundamental para seu futuro ministério. Deus está usando suas experiências atuais para cultivar em você o tipo de compaixão que realmente faz diferença na vida das pessoas. Quando Jesus escolheu seus 12 discípulos, ele fez uma seleção que parecia estranha do ponto de vista humano. Escolheu pescadores simples, um cobrador de impostos desprezado, homens sem educação formal teológica. Mas Jesus via além das aparências, porque ele mesmo havia passado anos
sendo subestimado por causa de sua origem humilde. Os 30 anos em Nazaré ensinaram Jesus a ver potencial onde outros veem limitações, a valorizar caráter acima de credenciais, a reconhecer que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E quando ele investiu nesses homens aparentemente inadequados, transformou-os nos líderes que mudariam o mundo. Isso me faz pensar em como Deus está preparando você para reconhecer potencial em lugares improváveis, para investir em pessoas que outros descartariam, para ver além das aparências e reconhecer os tesouros escondidos que Deus colocou em pessoas comuns. Suas próprias experiências de ser subestimado podem estar te capacitando para ser alguém que enxerga e desenvolve o potencial de outros. Quando Jesus enfrentou sua primeira grande oposição dos líderes religiosos, ele respondeu com uma sabedoria que os deixou perplexos. De onde veio essa sabedoria? Dos 30 anos observando como o poder religioso pode ser mal usado, como a espiritualidade pode se tornar performance, como é fácil para líderes perderem o coração de Deus enquanto mantêm a aparência de religiosidade. Jesus não estava chocado com a hipocrisia dos fariseus porque ele já havia observado esse padrão por décadas. Ele sabia como responder porque já havia pensado sobre essas questões. Já havia processado essas contradições. Já havia desenvolvido discernimento sobre a diferença entre religião genuína e religiosidade performática. Que discernimento Deus está desenvolvendo em você através das situações que você está observando e vivendo agora? Que sabedoria você está adquirindo sobre natureza humana, sobre dinâmicas relacionais, sobre como o poder pode corromper, sobre como manter um coração puro em meio a ambientes complicados? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, aquele ato de humildade não foi uma performance. Foi a expressão natural de um coração que havia passado 30 anos servindo sem ser visto, trabalhando sem ser reconhecido, contribuindo sem esperar aplausos. A humildade de Jesus não foi algo que ele decidiu demonstrar naquele momento. Foi algo que havia sido cultivado durante décadas de vida comum. E isso me emociona profundamente, porque significa que cada ato de serviço que você faz agora sem reconhecimento, cada contribuição que você dá sem esperar aplausos, cada momento em que você escolhe ser humilde em vez de se promover, tudo isso está moldando seu caráter de uma forma que será fundamental para sua liderança futura. Quando Jesus disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados", ele falava com a autoridade de quem havia experimentado o cansaço real. Quem havia trabalhado longas horas com as mãos, havia carregado responsabilidades familiares, havia sentido o peso de preocupações práticas. Sua promessa de descanso não era teórica. Era oferecida por alguém que conhecia intimamente a necessidade humana de descanso. Isso revela que suas próprias experiências de cansaço, suas lutas com responsabilidades pesadas, seus momentos de sobrecarga, não são obstáculos no seu caminho. São preparação para que você possa ministrar autenticamente a outras pessoas que enfrentarão situações similares. Deus está usando suas experiências atuais para te capacitar a oferecer consolo real, não apenas palavras vazias. Quando Jesus enfrentou a traição de Judas, ele não ficou chocado ou devastado porque havia passado 30 anos aprendendo sobre a natureza humana, observando como pessoas podem decepcionar, experimentando relacionamentos complicados. Isso não o fez cínico, isso o preparou para amar mesmo quando não era correspondido, para servir mesmo quando era traído. Que preparação emocional Deus está fazendo na sua vida, através de relacionamentos desafiadores, decepções que você tem enfrentado, momentos em que pessoas não corresponderam às suas expectativas. Essas experiências podem estar desenvolvendo em você a maturidade emocional necessária para liderar com sabedoria, para amar incondicionalmente, para perdoar generosamente. Quando Jesus foi para a cruz, ele enfrentou aquele momento supremo com uma paz que surpreendeu até seus inimigos. De onde veio essa paz? De 30 anos aprendendo a confiar no Pai completamente, desenvolvendo uma fé que havia sido testada em 1000 pequenas situações antes de ser testada na situação suprema. A confiança de Jesus no Pai não foi desenvolvida na cruz, foi demonstrada na cruz.
Ela havia sido cultivada durante décadas de experiências, onde ele escolheu confiar mesmo quando não entendia, onde ele obedeceu mesmo quando era custoso, onde ele manteve fé mesmo quando as circunstâncias pareciam contraditórias. Isso significa que cada momento atual da sua vida onde você escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender completamente seus caminhos, onde você obedece mesmo quando é difícil, onde você mantém fé mesmo quando as circunstâncias parecem desencorajadoras, tudo isso está construindo em você o tipo de confiança que será inabalável nos momentos de maior teste. Mas talvez a revelação mais linda de todas seja esta. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou como alguém que havia desperdiçado 30 anos. Ele ressuscitou como alguém que havia investido 30 anos na preparação mais completa que a humanidade já viu. Cada ano havia contribuído para formar o Salvador perfeito, o líder perfeito, o Redentor perfeito. E isso me enche de esperança sobre a sua própria história. Porque quando sua hora chegar, quando Deus abrir as portas que têm estado fechadas, quando Ele disser, agora é o momento, você não será alguém que finalmente conseguiu uma oportunidade depois de anos perdidos. Você será alguém que foi cuidadosamente preparado por anos de investimento divino. Alguém que está completamente equipado para o que está por vir. Cada lágrima que você derramou durante esses anos foi um investimento em compaixão futura. Cada frustração que você sentiu foi uma aula em paciência. Cada momento de solidão foi uma oportunidade de desenvolver intimidade com Deus. Cada responsabilidade que carregou foi treinamento em liderança. Cada relacionamento difícil foi prática em amor incondicional. Nada foi desperdiçado. Absolutamente nada. Mesmo os momentos que pareceram mais sem sentido, mesmo as experiências que pareceram mais dolorosas, mesmo os períodos que pareceram mais improdutivos, tudo estava contribuindo para formar em você a pessoa que Deus sabia que precisava para cumprir os propósitos que Ele tem preparados. E sabe o que mais me emociona? É que assim como Jesus não começou seu ministério aos 30 anos, apesar dos anos anteriores, Ele começou seu ministério aos 30 anos por causa dos anos anteriores. Cada ano foi necessário, cada experiência foi essencial, cada momento contribuiu para formar o homem que mudou o mundo. Da mesma forma, quando sua hora chegar, você não estará começando apesar dos anos que passou esperando. Você estará começando por causa desses anos. Cada momento de preparação terá valido a pena. Cada experiência de espera terá se revelado como investimento divino. Cada período de formação terá se mostrado como sabedoria celestial. E isso muda completamente a forma como você pode enxergar o presente. Este não é um período de tempo que você está perdendo enquanto espera sua vida real começar. Este é o período em que sua vida real está sendo formada. Este não é o intervalo entre sua preparação e sua missão. Este é o período mais importante da sua preparação. Deus não está fazendo você esperar porque se esqueceu de você. Ele está investindo tempo em você porque tem planos grandiosos. Ele não está atrasando suas bênçãos porque não se importa com você. Ele está garantindo que quando as bênçãos chegarem, você esteja completamente preparado para recebê-las, administrá-las e multiplicá-las. O que parece demora é, na verdade, cuidado divino. O que parece atraso é, na verdade, precisão celestial. O que parece espera interminável é, na verdade, preparação impecável. E quando você finalmente entende isso, quando realmente compreende que o timing de Deus é perfeito, algo lindo acontece no seu coração. A ansiedade é substituída por paz. A frustração é transformada em gratidão. A impaciência dá lugar à confiança. E você consegue descansar no processo, sabendo que está nas mãos de um Deus que nunca comete erros, que nunca desperdiça tempo, que nunca falha. Jesus viveu essa paz durante os 30 anos, porque sabia que estava nas mãos de um Pai perfeito. E você pode viver essa mesma paz durante seu período de preparação, porque está nas mãos do mesmo Pai perfeito. Suas circunstâncias atuais não são acidentais. Seus relacionamentos presentes não são coincidência. Suas responsabilidades de hoje não são interrupções. Tudo isso é parte de um plano cuidadosamente orquestrado por um Deus que te ama mais do que você consegue imaginar.
e que está preparando algo para você que é maior do que você consegue sonhar. E quando esse algo se revelar, quando sua hora finalmente chegar, quando as portas se abrirem e você pisar na plenitude do seu propósito, você olhará para trás e verá que cada momento havia sido necessário, cada experiência havia sido valiosa, cada ano havia sido um investimento na pessoa extraordinária que você se tornou. Então hoje, agora, neste exato momento, eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Uma oração onde você coloca seus sonhos, suas ansiedades, seus prazos e expectativas nas mãos de Deus. Onde você diz a Ele que confia no seu timing, mesmo quando não entende. Onde você lhe dá permissão para continuar trabalhando na sua vida do jeito que Ele sabe que é melhor. E se você está pronto para fazer essa oração de entrega, se está disposto a confiar no timing perfeito de Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo, deixe sua curtida como uma declaração de fé. E compartilhe nos comentários uma palavra de gratidão por algo que Deus tem feito na sua vida durante este período de preparação. Porque nossa jornada pelos 30 anos de Jesus está chegando ao fim, mas a jornada da sua própria vida está apenas começando a fazer sentido de uma forma completamente nova. E no nosso último momento juntos, quero te deixar com palavras que vão selar essa revelação no seu coração para sempre. Palavras que vão te acompanhar em cada dia de espera que ainda vier pela frente. E aqui estamos nós, no final desta jornada pelos 30 anos de Jesus, mas também no início de uma nova forma de enxergar o tempo de Deus na sua própria vida. Caminhamos juntos através do mistério de por que o Salvador do mundo esperou tanto tempo para começar sua missão. Descobrimos como ele transformou anos aparentemente comuns em preparação extraordinária. Exploramos as lutas internas que ele enfrentou e como as transformou em fonte de força. E finalmente compreendemos como cada momento daqueles 30 anos culminou no ministério mais poderoso que a humanidade já viu. Mas mais do que entender a história de Jesus, espero que você tenha descoberto uma nova perspectiva sobre sua própria história. Espero que tenha começado a ver seus anos de espera não como tempo perdido, mas como tempo investido por um Deus que te ama profundamente. Espero que tenha compreendido que suas lutas atuais não são evidência de que algo está errado, mas prova de que algo muito especial está sendo formado em você. Quando Jesus disse, "O tempo se cumpriu", ele não estava apenas anunciando o início de seu ministério. Ele estava declarando que cada momento dos anos anteriores havia servido ao propósito eterno, que nada havia sido desperdiçado, que tudo havia contribuído para aquele momento perfeito. E a mesma verdade se aplica à sua vida. Chegará um dia em que você também dirá, "O tempo se cumpriu." E naquele dia, você entenderá que cada lágrima, cada luta, cada momento de incerteza havia sido parte de um plano perfeito. A história dos 30 anos de Jesus nos ensina que Deus não tem pressa, mas também nunca se atrasa. Ele trabalha em seus próprios prazos, que são sempre perfeitos, mesmo quando não fazem sentido para nossa perspectiva humana limitada. Ele prefere investir tempo na formação adequada do que ter que lidar com as consequências de uma atuação prematura. E isso é uma demonstração de seu amor por nós, não de sua indiferença. Pense em tudo que descobrimos juntos. Jesus passou 30 anos desenvolvendo paciência para que pudesse treinar discípulos imperfeitos com amor. Desenvolveu humildade para que não se perdesse na fama quando ela chegasse. Cultivou compaixão através de experiências reais de dor para que pudesse ministrar autenticamente aos que sofrem. Aprendeu sobre natureza humana através de relacionamentos complicados para que pudesse liderar com sabedoria. Construiu uma vida de oração profunda para que pudesse se manter conectado com o Pai mesmo nos momentos de maior pressão. Cada uma dessas qualidades era essencial para a sua missão, mas nenhuma delas poderia ter sido desenvolvida instantaneamente. Elas precisaram de tempo, de experiência, de teste, de refinamento. E o mesmo processo está acontecendo na sua vida agora. Deus está desenvolvendo em você qualidades que serão fundamentais para seu futuro. Qualidades que só podem ser cultivadas através do tempo, da experiência, do teste, do refinamento.
Talvez você esteja passando por um período que testa sua paciência, porque Deus está desenvolvendo em você a paciência que você precisará para lidar com pessoas difíceis no futuro. Talvez esteja enfrentando situações que desafiam sua humildade, porque Deus está preparando você para posições de liderança onde a humildade será essencial. Talvez esteja vivendo experiências dolorosas, porque Deus está cultivando em você a compaixão que será fundamental para ministrar a outros que passarão por dores similares. Nada do que você está vivendo agora é acidental. Cada experiência tem propósito eterno. Cada desafio está contribuindo para formar em você a pessoa que Deus sabia que precisaria para cumprir os planos que Ele tem preparados. E quando sua hora chegar, quando Deus disser, agora é o momento, você estará completamente equipado, não apenas com talentos e habilidades, mas com caráter testado e comprovado. A história de Jesus também nos ensina que os períodos de preparação não são menos importantes do que os períodos de atuação. Os 30 anos de formação não foram menos valiosos do que os 3 anos de ministério. Na verdade, os 3 anos só foram possíveis por causa dos 30 anos. Da mesma forma, os anos que você está vivendo agora não são menos importantes do que os anos que virão. Eles são a fundação sobre a qual tudo o mais será construído. E isso muda completamente a forma como você pode viver o presente. Você não precisa mais se sentir frustrado por não estar onde gostaria de estar. Você pode encontrar propósito e significado exatamente onde está agora, sabendo que este é o lugar certo para este momento da sua vida. Você pode investir plenamente nas responsabilidades atuais, sabendo que elas estão te preparando para responsabilidades futuras maiores. Jesus nos mostrou que é possível viver com propósito eterno mesmo em circunstâncias temporariamente limitadas. É possível honrar a Deus sendo excelente no que temos em mãos hoje, mesmo sabendo que Ele tem algo maior preparado para amanhã. É possível encontrar alegria na jornada, não apenas no destino. Durante nossa conversa, também descobrimos que os tempos de espera não são vazios, eles são formativos. Não são interrupções no plano de Deus, são partes essenciais do plano de Deus. Jesus usou cada ano de espera para se tornar uma versão melhor de quem Ele era. E você pode fazer a mesma coisa. Pode usar cada dia de espera para crescer em sabedoria, em caráter, em maturidade, em intimidade com Deus. A solidão que você às vezes sente durante estes períodos de preparação também faz sentido quando olhamos para a experiência de Jesus. Ele conheceu a solidão de carregar propósitos que outros não entendiam, de ter uma missão que parecia impossível, de viver com uma perspectiva eterna numa realidade temporal. Mas ele transformou essa solidão em oportunidade para desenvolver uma intimidade ainda mais profunda com o Pai. E você pode fazer a mesma coisa. Nos momentos em que se sentir incompreendido, quando sua jornada parecer diferente da jornada de outras pessoas, quando seus sonhos parecerem grandes demais para sua realidade atual, lembre-se de que Jesus passou por isso também, e use esses momentos não para se isolar, mas para se aproximar ainda mais de Deus. Deixe que a solidão humana se torne ponte para a comunhão divina. As lutas internas que você enfrenta também fazem parte do processo. Jesus enfrentou frustrações, momentos de incerteza, a pressão das expectativas, a tentação da desistência. Mas ele processou tudo isso de forma saudável, transformando cada dificuldade em fonte de crescimento. Você pode fazer a mesma coisa. Pode escolher ver suas lutas não como evidência de que algo está errado, mas como oportunidades de se tornar mais forte, mais compassivo, mais sábio. A impaciência que às vezes sente também é normal e compreensível. Jesus deve ter sentido impaciência também, especialmente quando via sofrimento ao seu redor que poderia aliviar. Mas ele aprendeu que há algo sagrado na espera, algo formador na submissão ao timing divino. E quando finalmente chegou sua hora, ele estava tão bem preparado que conseguiu transformar o mundo em apenas 3 anos. Isso me enche de expectativa sobre o que Deus está preparando para você. Se Ele está investindo tanto tempo na sua formação, se está permitindo que você passe por tantas experiências diferentes, se está desenvolvendo tantas qualidades diferentes em você, é porque tem planos grandiosos. Planos que requerem a pessoa madura, sábia e experiente que você está se tornando. E quando esses planos se revelarem,
quando sua hora finalmente chegar, você descobrirá que valeu cada dia de espera. Você verá que cada experiência difícil contribuiu para sua capacitação. Cada relacionamento complicado desenvolveu sua sabedoria interpessoal. Cada responsabilidade pesada treinou sua liderança. Cada momento de solidão aprofundou sua intimidade com Deus. Mas até que esse momento chegue, você pode viver em paz. Pode descansar no processo sabendo que está nas mãos de um Deus que nunca comete erros. Pode confiar no timing dele, mesmo quando não entende. Pode encontrar alegria na jornada, mesmo quando o destino ainda não é visível. Jesus nos ensinou que a confiança no Pai não significa ausência de questionamentos. Significa escolher obedecer mesmo quando não compreendemos completamente. Significa continuar andando mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Significa manter fé, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias aos nossos desejos. E essa confiança traz uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está no controle. Uma paz que consegue descansar no meio da tempestade porque sabe que o capitão do navio conhece perfeitamente o caminho para o porto seguro. Hoje, enquanto encerramos nossa jornada pelos 30 anos de Jesus, quero que você faça uma escolha. A escolha de confiar. A escolha de descansar. A escolha de ver seus anos atuais não como tempo perdido, mas como tempo investido. A escolha de valorizar o processo tanto quanto o resultado. A escolha de encontrar propósito no presente enquanto espera pelo futuro. Esta não é uma escolha que você faz uma vez e nunca mais precisa revisitar. É uma escolha diária, às vezes até horária. Nos momentos de ansiedade sobre o futuro, você escolhe confiar. Nos momentos de frustração com o presente, você escolhe encontrar propósito. Nos momentos de impaciência com o timing, você escolhe descansar no processo. E cada vez que você faz essas escolhas, você se torna um pouco mais parecido com Jesus. Um pouco mais capaz de viver em paz mesmo em meio à incerteza. Um pouco mais hábil em encontrar alegria mesmo durante a espera. Um pouco mais sábio sobre os caminhos de Deus. A história dos 30 anos de Jesus é, no final das contas, uma história sobre o amor de Deus. Um Deus que ama tanto seu filho que investe 30 anos preparando-o para 3 anos de ministério. Um Deus que valoriza tanto a formação adequada que não tem pressa para os resultados. Um Deus que prefere esperar para ter excelência do que acelerar e ter mediocridade. E esse mesmo amor está sendo demonstrado na sua vida agora. Cada dia que Deus permite que você continue se preparando é uma demonstração de seu amor. Cada experiência formativa que Ele permite que você viva é evidência de que Ele tem planos especiais para você. Cada momento de espera é prova de que Ele te valoriza demais para te lançar no ministério antes de estar completamente pronto. Então, enquanto nos preparamos para orar juntos, quero que você saiba que sua história ainda está sendo escrita. Os capítulos mais bonitos ainda estão por vir. Os momentos mais significativos ainda vão acontecer. E quando eles chegarem, você estará pronto. Completamente, perfeitamente, maravilhosamente pronto. Porque você tem um Deus que não desperdiça tempo, que não comete erros, que nunca se atrasa. Um Deus que está investindo cuidadosamente na pessoa extraordinária que você está se tornando. Um Deus que conhece seu futuro melhor do que você conhece seu presente e que está preparando você com perfeição para tudo o que está por vir. Vamos orar juntos. Vamos entregar nossos tempos, nossos prazos, nossas ansiedades e nossos sonhos nas mãos deste Deus de amor perfeito. Vamos pedir que Ele continue sua obra em nós, moldando-nos, formando-nos, preparando-nos para tudo o que tem preparado para nós. Pai Celestial, chegamos diante de Ti hoje com corações gratos e esperançosos. Gratos por tudo o que aprendemos sobre Teus caminhos através da história dos 30 anos de Jesus. Esperançosos porque compreendemos que o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma sabedoria que investiste na preparação de Teu Filho, estão sendo investidos na preparação de cada um de nós. Senhor, confessamos que nem sempre compreendemos Teus prazos. Às vezes nos sentimos impacientes, ansiosos,
frustrados com a aparente lentidão do teu timing. Mas hoje escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que tu sabes exatamente o que estás fazendo, que cada dia de espera tem propósito eterno, que cada experiência de preparação está contribuindo para formar em nós as pessoas que precisamos ser, para cumprir os planos que tens para nós. Pedimos perdão pelas vezes que reclamamos do tempo de preparação, pelas ocasiões em que questionamos tua sabedoria, pelos momentos em que tentamos acelerar processos que tu querias que fossem desenvolvidos gradualmente. Reconhecemos que nossa impaciência às vezes é reflexo de falta de confiança, e hoje escolhemos depositar nossa confiança completamente em ti. Obrigado por cada experiência que tens permitido em nossas vidas, pelas alegrias que nos ensinaram a celebrar, pelas dores que desenvolveram nossa compaixão, pelas lutas que fortaleceram nosso caráter, pelos relacionamentos que nos ensinaram sobre amor, perdão e paciência. Reconhecemos que nada foi desperdiçado, que tudo tem contribuído para a nossa formação. Senhor, ajuda-nos a valorizar o processo tanto quanto o resultado, a encontrar propósito no presente enquanto esperamos pelo futuro, a viver cada dia com intencionalidade, sabendo que este dia também faz parte da tua preparação em nossas vidas. Ajuda-nos a ser excelentes no que temos em mãos hoje, confiando que tu tens algo maior preparado para amanhã. Concede-nos paz para os momentos de incerteza. Quando não entendermos por que certas coisas estão acontecendo ou por que outras não estão acontecendo, ajuda-nos a descansar na certeza de que tu estás no controle, que teu amor por nós é perfeito, que teus planos para nós são de bem e não de mal. Desenvolve em nós a mesma confiança que Jesus tinha no teu timing, a mesma paz que ele demonstrou durante os anos de preparação, a mesma certeza de que cada momento serve ao propósito eterno. Ajuda-nos a viver com esperança, sabendo que nossa história ainda está sendo escrita e que os melhores capítulos ainda estão por vir. Senhor, fortalece nossa fé nos momentos de dúvida, renova nossa esperança quando ela parecer fraquejar, sustenta nossa confiança quando as circunstâncias parecerem contraditórias aos nossos desejos. Lembra-nos sempre de que tu és fiel, que tuas promessas são verdadeiras, que teu amor nunca falha. Preparar nossos corações para receber tudo o que tens preparado para nós. Desenvolve em nós a humildade necessária para lidar com as bênçãos futuras, a sabedoria necessária para administrar as oportunidades que virão, a compaixão necessária para servir a outros, a integridade necessária para representar teu nome com honra. E enquanto esperamos, ajuda-nos a ser luz no mundo, a demonstrar teu amor através de nossas atitudes, a ser testemunhas de tua bondade através da forma como lidamos com as dificuldades, a encorajar outros que também estão em períodos de espera e preparação. Pai, entregamos a ti nossos sonhos, nossos planos, nossos prazos, não porque desistimos deles, mas porque confiamos que em tuas mãos eles se tornarão ainda mais lindos do que podíamos imaginar. Pedimos que tua vontade seja feita em nossas vidas, no teu tempo perfeito, da tua forma perfeita. Obrigado porque mesmo agora, enquanto oramos, tu continuas trabalhando em nós, moldando-nos, preparando-nos, capacitando-nos para tudo o que está por vir. Obrigado porque podemos descansar neste processo, sabendo que estamos nas mãos do Deus que nunca comete erros, que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que tua presença nos acompanhe em cada dia desta jornada de preparação, e que quando finalmente chegue nossa hora, possamos dizer como Jesus disse: o tempo se cumpriu, sabendo que cada momento da espera valeu a pena. Em nome de Jesus, que esperou 30 anos e transformou o mundo em 3, oramos e cremos. Amém. Que a paz de Deus esteja com você hoje e sempre. Que você encontre descanso no processo, alegria na jornada e esperança no futuro que Ele tem preparado. Sua história ainda está sendo escrita e os capítulos mais bonitos ainda estão por vir.